Beleza, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aí de PO. PO, né? Isso, acertei hoje. DPO. A ideia da aula passada é bem legal, né? A gente vai começar a falar de um outro pilar, porém, para falar de um outro pilar, a gente vai meio que continuar o pilar que a gente estava conversando ontem, né? Quero dizer, a ideia da aula de hoje é a gente começar a falar sobre polimorfismo, que é o quarto pilar de PO. Só que para falar de polimorfismo, a gente precisa fazer um gancho com herança, que foi o que a gente viu na aula passada, né? A gente vai pegar o conceito de herança e, em cima dele, a gente vai ver o nosso primeiro conceito de polimorfismo. Isso vai ser bem legal de fazer, né? Já dando um spoiler, polimorfismo tem duas grandes técnicas, que é sobrescrita e sobrecarga. A ideia da aula de hoje é a gente falar sobre sobrescrita e na aula que vem a gente fala sobre sobrecarga. Ok? E aí, como sempre, vou trazer um código de exemplo e a gente vai trabalhando em cima desse código para a gente mostrar o que é essa tal de sobrescrita. Cadê? Aqui. Beleza. Se deu tudo certo, vocês devem estar vendo um código incompleto que eu trouxe aqui e a gente vai completar ele em seguida. Só para comentar, né, o que tem aqui. A gente vai trabalhar como exemplo, na aula de hoje, a classe vetor. Como se fosse a vector lá, né, que a gente declara a vector e faz os pushback, ponto size, esse tipo de coisa. Só que imagina que a minha vector quebrou, não consigo dar include vector. Aí vamos fazer uma classe de vetor na mão, ok? A minha classe vetor, ela está com dois atributos privados. Um deles é um vetor em si, estático, né? Uma sequência de variáveis na memória, nesse caso de tamanho 50, para ser o vetor propriamente dito. Um segundo atributo, uma variável n, para falar do tamanho do vetor. Então a ideia é que V seja o vetor em si, onde vou guardar os dados, e n seja quantos dados de fato eu considero que existem nesse vetor. Okay? E aí eu tenho, por enquanto, três métodos. Um construtor. O construtor, a única coisa que ele faz é inicializar o atributo n com zero. Então o que isso está fazendo é dizendo que quando um vetor é criado, ele começa vazio, sem ninguém, n igual a zero. Okay? E aí tem dois métodos que a gente vai fazer. O primeiro é um método em série, é basicamente o pushback. Ele recebe um argumento como parâmetro e coloca no final do vetor. E o segundo método é o método de busca. Ele retorna verdadeiro ou falso se um determinado valor está dentro do vetor ou não. A ideia é que, ao fazer esses dois métodos, a gente consiga fazer coisas desse tipo aqui. Declarar um vetor A, inicialmente vazio, porque o construtor coloca o tamanho como zero, inserir alguns elementos nele utilizando o método insere, e determinar se determinado número está dentro dele ou não, utilizando o método busca. Nesse exemplo, a gente constrói A, insere 12, 42, 98 e faz o if. Se eu encontrar o 42, eu imprimo sim, se não. Tudo bem que já existe por enquanto? Bom. Beleza. Como é que eu insiro no final de um vetor? Só define o vetor na última posição. Esse... Sim? Isso. Só que primeiro tem que dar um n++, eu acho. Ou não, n++. Diz que tem uma posição a mais, e aí na última posição coloca o valor. Beleza? Bem tranquilo, né? Beleza. Como é que eu busco? Como é que eu determino se um determinado dado valor está dentro do vetor ou não? Faz um for. Faz um for, como é que é o for? Int i igual a 0, g menor ou igual a n. Menor só. Se menor que n. E mais, ok. Aí, se o val for igual a vetor na posição i,
retorna 1. Retorna true. Retorna true. Senão retorna falso. Retorna falso. Esse senão não é o senão do if, né? É o senão de terminou o for, não retornou true em nenhum momento, aí eu retorno falso. Uhum. Beleza. Beleza. Pessoal, qual que é o nome desse algoritmo que a gente acabou de escrever? Busca linear. Busca linear. Todo mundo lembra disso lá de pesquisa? Essa é a busca linear. Literalmente fazer o for no vetor, determinar se o valor está lá ou não. Eu vou fazer um CELT para mostrar isso para o usuário, para ele saber que a gente está executando a busca linear aqui. Tudo bem? Eu acho que isso funciona. Vamos ver. Compilei. Imprimiu a busca linear, que é o que a gente estava fazendo. Imprimiu sim. Né? Porque, de fato, o 42 está no vetor. Vou colocar o enter aqui que eu tinha esquecido. Mas, de fato, né, ele imprimiu sim, querendo dizer que ele encontrou 42 no vetor. Tudo bem? Beleza. O que eu quero fazer com vocês agora é outra classe. Para a gente exemplificar, eu quero fazer uma classe vetor ordenado. Qual que é a diferença de um vetor genérico para um vetor ordenado? No vetor ordenado, eu vou tentar manter a propriedade de que todos os elementos do vetor estão em ordem crescente, a qualquer momento da execução do programa. Então, se no vetor normal os números podem estar em qualquer posição, não importa, no vetor ordenado eu quero fazer com que ele sempre esteja em ordem. Tudo bem? Primeira pergunta. Essa classe vetor ordenado, faz sentido a gente fazer ela herdar da classe vetor ou não? Eu acho que faz. Por quê? Porque na classe vetor já tem todos os atributos. Já tem o vetor estático, já tem o tamanho e alguém seria o valor. A única coisa que teria que fazer a mais é para poder deixar o que está dentro do vetor em ordem, né, crescente ou decrescente, não sei. Crescente. Mas, assim, faz sentido fazer a herança, porque a classe vetor ordenado, antes de ser um vetor ordenado, é um vetor. Todo vetor ordenado é um vetor. Todo carro é um veículo. Se todo vetor ordenado é um vetor, eu vou fazer a herança. E essa classe já tem, de graça, o vetor em si, o tamanho n, aquele construtor ali vai ser executado também. E os métodos de inserir e buscar, por enquanto, está pegando da classe vetor, mas já tem. Beleza? Isso é tão verdade que simplesmente eu fazer essa herança e não colocar nada dentro da minha classe, eu posso usar o vetor ordenado no lugar do vetor, e isso ainda funciona. Tem o mesmo efeito do que tinha antes. Beleza? Ok. Só que vamos pensar... Assim, vamos pensar o seguinte, né? Vamos ver se faz sentido na cabeça de vocês a seguinte coisa. A classe vetor ordenado, eu quero fazer ela herdar da classe vetor, porque tem coisas na classe vetor que eu quero que o vetor ordenado tenha. Em particular, os atributos ali. O int v, o int n, e o construtor também é útil para inicializar com 0. Só que eu não quero que tudo que a classe vetor tenha vá para a classe vetor ordenado. Quando o vetor está ordenado, primeiro, a gente não pode inserir no final, simplesmente, igual a gente está fazendo na classe vetor, porque isso não vai garantir a ordem dos elementos, certo? Ok? A busca linear, a gente até pode usar na classe vetor ordenado. Só que quando o vetor está ordenado, tem outro algoritmo de busca melhor. Então, assim, eu estou sendo bem seletivo, né? Eu quero pegar a classe vetor, deixar para mim, na herança, o v e o n, pronto, sem mudar. Só que os métodos inserir e busca, eu quero colocar outros métodos em cima. Ok? Eu quero trocar o método insere, que eu já ganhei de graça via herança, por outro método insere que eu vou fazer agora com vocês. Ou, como a gente costuma dizer, eu vou sobrescrever o método insere. Fazer uma sobrescrita. Sobrescrita é a gente
ter uma classe derivada herdando de uma classe base, e aí na classe derivada eu refaço um método que já existe na classe base. Eu defino ele de novo, para que na classe derivada eu quero que, para esse método que eu estou sobrescrevendo, valha a versão da classe derivada e não a versão da classe base. Vamos ver isso funcionando. Olha só, aqui na classe base, eu tenho esse método void insere interval. Se eu não faço nada na classe derivada, por herança, vetor ordenado tem esse método insere, o que ele faz é inserir no final do vetor. Ok? Se eu não fizer nada, pega a versão da base, herança normal. Só que eu posso sobrescrever esse método. Ou seja, eu defino ele de novo na classe derivada, e fazendo essa redefinição, né? Porque eu estou querendo dizer assim, objetos que são vetor, o insere tem que ser o da base. Objetos que são vetores ordenados, o insere tem que ser o que a gente vai fazer agora. Beleza? Como é que eu insiro num vetor ordenado? Quero inserir um elemento no vetor, mantendo os elementos em ordem. Você pode inserir direto no final e ir empurrando ele conforme, se ele for menor do que o anterior, você pode empurrar ele. Perfeito. Então, insere no final. Só que só isso não basta, né? Eu vou inserir no final, eu vou ficar comparando ele com o anterior, se necessário, trocando os dois, até ele cair na posição certa dele. Certo? Para quem lembra de pesquisa lá, esse é o insertion sort, né? Aquele laço de dentro do insertion sort. Ok? Como é que eu faço essa empurrada? Vamos lá. Eu começo numa posição, assim, na última posição do meu vetor, né? Que é onde o elemento que eu acabei de inserir está no momento. Enquanto eu não cheguei no começo e a posição que eu estou for menor que a posição anterior, e menos, aí eu troco os dois. VDI, VD, menos. Começa no final, enquanto eu não chegar no começo, e o meu número for menor do que o anterior, incremento trocando. Faz sentido esse for? Sim? Beleza. Só para mostrar para vocês, né? Essa função troca a gente pode fazer na mão, se a gente quiser. A gente, inclusive, fez ela, né, lá na primeira aula de PO. Mas só para mostrar para vocês, existe pronto em C++ uma função chamada swap, que faz exatamente isso, né, que pega duas variáveis e troca de valor. Para usar a swap, a gente tem que incluir a algoritmo. Incluir a algoritmo e a gente tem a swap. É a troca, a famosa troca. E eu não vou passar ponteiro porque existe um mecanismo de referência. Então isso aqui já deve funcionar. Beleza. Beleza. Da maneira como que está aqui, a gente está sobrescrevendo o método insere. Na base, ele só insere no final. Na derivada, ele insere e empurra. Isso quer dizer que, se eu faço a.insere 12, né, e A é um vetor normal, isso aqui só insere o 12 no final de A. Só que se eu fizer a.insere 12 e o A for um vetor ordenado, isso aqui vai empurrar o 12 até a posição certa dele. Que dá na mesma, porque é o primeiro cara. Mas vocês entenderam, né, a ideia? Nesse caso, ele vai chamar a versão sobrescrita. No primeiro caso, ele chama a versão da base. Beleza? E aí eu abro um parênteses para já comentar a questão do polimorfismo, né? O que é polimorfismo? Polimorfismo é a capacidade que um determinado método ou um determinado operador também, a gente vai ver sobre isso ano que vem, mas assim, é a capacidade das coisas terem significado de acordo com o contexto em que elas estão. Por exemplo, imagina que eu estou ainda pensando em C, né, na programação estruturada, e eu chamo isso daqui. Isso daqui é bem direto. Se existir uma função chamada insere, vai chamar essa função.
Se não existir, não vai compilar. E se existir duas versões dessa função iguais, também não vai compilar, porque ele vai dizer que a função já existe. Certo? Mas em C++, a gente está conseguindo definir duas versões desse mesmo método, né? Dentro de uma herança. Isso não tem problema. E além disso, tem essa coisa assim, bom, eu chamei esse método em série aqui, né? Chamar o método em série não é simplesmente, chama uma função com esse nome. Ele vai olhar o contexto para saber qual versão do in série vai ser chamada. O que é olhar no contexto? Nesse caso, é olhar para a classe do objeto A. Se A for vetor, é para chamar a primeira versão. Se A for vetor ordenado, é para chamar a segunda. Então, assim, é olhar o contexto da chamada, não só a chamada em si, para determinar o que a chamada vai fazer. Tudo bem? Polimorfismo é isso. Da maneira com que está aqui, a classe vetor ordenado está inserindo no final, perdão, está inserindo empurrado, né, na ordem certa. Só que como a gente não sobrescreveu a busca ainda está linear. Né? Por mais que eu fizer o A ser um vetor ordenado, né, a busca sendo chamada ainda é linear. Isso aqui é para ver quem está prestando atenção, né? Por que não compilou? Vocês que estão prestando atenção aí no conto. Olha só do que ele reclamou, né? Que o vetor é privado. E aí tem que lembrar da aula passada. Privado, só a classe acessa. Protegido, a classe e suas derivadas. Público, todo mundo. Né? Como na classe vetor isso daqui está privado, só a classe vetor tem acesso e, portanto, eu não consigo acessar na vetor ordenado. É disso que ele está reclamando. Se eu tenho um atributo que eu quero que seja acessado numa classe derivada, eu tenho que fazer ele ser protegido. Beleza? Ok, da aula passada, beleza? Agora compila. Aí, legal. Mas ele ainda está usando a busca linear. Ok? Porque o método da busca não está sobrescrito. Vamos sobrescrever a busca, então. Sobrescrever a busca é definir ela de novo na classe derivada, para que quando o objeto for da classe derivada, usa essa versão e não a versão da classe base. Se o meu vetor está ordenado, como é que eu busco um determinado valor? Busca binária? Busca binária. Vocês lembram lá? Como é que faz? Eu acho que dividia o vetor, ele ia dividindo o vetor no meio, mas eu não lembro exatamente. Eu não lembro muito bem, sei que dividia o vetor no meio. Né? Você divide o vetor no meio pegando o valor que está no centro, aí você verifica se ele é menor ou se é maior. Se ele for menor, você vai para a esquerda, se ele for maior, vai para a direita e repete o processo até achar o... Da recursiva, né? Isso. Pode crer. Ele pode fazer recursivo ou interativo, né? Dá para fazer das duas formas. Mas é exatamente o que você falou, né? Eu vou manter um intervalo, inicialmente o vetor inteiro, onde eu acho que talvez o número esteja lá. Aí a cada passo eu vou no meio desse intervalo e verifico se o número que eu estou procurando está ali. Se não tiver, se eu divido esse intervalo na primeira metade ou na segunda. Eu faço isso até eu achar o número ou o intervalo não existe mais. Certo? Beleza. Vou fazer um pouco rápido o código, né? Você já conhece, mas eu vou chamar de A e B esse intervalo. Começa com A 0 e B n-1. Aí, enquanto A for menor ou igual que B, calcula o meio do intervalo, A mais B divididos por 2. Se o vetor do meio é o valor que eu estou procurando, eu achei o elemento. Se o valor que eu estou procurando for menor que o meio, o A não muda, o B vai para meio menos 1. Se não, o B não muda e o A vai para meio mais 1. Terminou o laço, o intervalo não existe mais, eu não encontrei o número.
Beleza? Ok? Essa é a nossa famosa busca binária. E aí eu vou colocar o Cout aqui para a gente mostrar que aqui a gente está fazendo a busca binária. Só quanto custa isso aqui? Isso aqui é o de quanto no pior caso? Log de Eu acho que é log N. Login. Legal, todo mundo lembrando bem disso. Legal. Mas enfim, pra gente não é importante, né? É só para testar se vocês lembram a matéria depois que passam o semestre. Mas beleza. Agora sim, com o método busca sendo sobrescrito, né? Se o vetor tiver, perdão, se o objeto for da classe vetor ordenado, ele deve chamar busca binária agora, tá vendo? Ó, agora ele chama busca binária, porque o meu vetor é um vetor ordenado. Se eu tiver com o vetor normal, aí ele vai chamar a busca linear. Ali, busca linear. Beleza. Okay. Sobrescrita. Definir um método que já existe na base, na derivada de novo. Ok? Essa definição de se eu vou chamar a versão que está na base ou se eu vou chamar a versão que está na derivada, como a gente comentou antes, o compilador faz de maneira automática, olhando para a classe do objeto para o qual o método está sendo chamado. Se o método está sendo chamado para um objeto da classe base, chama a versão da base. Se o objeto foi declarado como da classe derivada, chama na classe derivada. Imagina que por qualquer motivo você quer, por mais que você tenha um objeto da classe derivada, chamar a versão que está na base. É tipo assim, eu declarei o meu vetor A como vetor ordenado, mas por algum motivo qualquer, eu quero chamar a busca linear para esse vetor, ao invés de chamar a busca binária, por algum motivo, né? Se eu não fizer nada, isso aqui vai chamar a busca binária, porque está sobrescrito. Mas se por algum motivo eu quiser chamar a busca linear, como é que eu faço? Bom, a busca linear é a versão que está na base. Então aqui depois do pontinho, eu vou colocar o nome da classe base, nesse caso o vetor, e dois pontos, o nome do método. Se eu fizer isso daqui, eu estou falando assim, ó, chama o método busca especificamente da classe vetor, da classe base. É um jeito de burlar a sobrescrito, né? Por mais que o método seja sobrescrito, isso deve chamar, agora sim, o método na classe base. Vai estar lá a nossa busca ali, né? Bem. Beleza. Beleza. Esse é o nosso primeiro exemplo de... Só fechar isso, não está estranho. Nosso primeiro exemplo de sobrescrito. Se tiver tudo certo, eu quero mostrar para vocês agora algumas outras coisas, né? Mostrar uns outros... outros conceitos, né? O conceito de sobrescrita em si ele é bem simples, né? No sentido de que é só isso, né? É o mesmo método definido tanto na base quanto na derivada. Okay? A próxima coisa que eu quero falar sobre com vocês, e aproveitar o gancho de sobrescrito, é sobre classe abstrata. Para falar o que é isso, vamos mudar um pouco algumas coisas aqui. Eu vou de novo fazer referência à pesquisa e à ID também, né? Que é o seguinte. Eu não sei se vocês lembram. Quando eu tenho uma estrutura de dados abstrata, no sentido de TAD, né, tipo abstrato de dados, né, que suporta 3 tipos de operação, que é buscar, remover e inserir, como é que a gente chama essa estrutura? Não? Vamos lembrar lá de ED e de pesquisa, né? A gente chama de dicionário uma
qualquer, na verdade, estrutura de dados que me permita ter uma coleção de dados e nessa coleção tem as operações de inserir, remover e buscar. Vocês lembram disso, do dicionário? Sim? Ok. A gente não fez a remoção, mas eu acho que vocês concordam que a gente poderia fazer. Né? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer a remoção. Okay? Mas a inserção e a busca a gente fez. E vocês concordam que, nesse sentido, tanto o vetor quanto o vetor ordenado são dois dicionários. Certo? As duas classes são dicionários. Poderiam haver outras classes que também são dicionários. Aí você sabe lá, lista ligada, árvore, AVL, BST, todas aquelas estruturas que a gente já estudou. Né? Sendo vetor e vetor ordenado duas classes que são dicionários, vocês concordam que faz sentido eu definir uma classe dicionário, com algumas coisas que a gente já vai ver o que é aqui dentro, e dizer, através de herança, que tanto o vetor quanto o vetor ordenado são dicionários. Eu defino uma classe base genérica, dicionário, e aí eu estou falando, através de herança, que todo vetor é um dicionário e todo vetor ordenado é um dicionário também. Ou seja, todo vetor tem tudo que dicionário tem, vetor ordenado tem tudo que dicionário tem também. Faz sentido? Sim? Beleza. Aqui eu só vou abrir um parênteses antes de continuar essa discussão, né? Como vetor ordenado, eu tirei a herança de vetor. Vetor ordenado não tem mais os atributos em si. Então, assim, o certo seria aqui fazer uma espécie de herança múltipla e tal, mas eu não quero entrar nesse detalhe, tá? Isso aqui não é 100% a melhor forma de fazer, mas é só porque, como a gente tirou aquela herança dali, e não é isso que eu quero mostrar para vocês, né, a questão disso, eu estou copiando e colando os atributos dali do vetor ordenado, tudo bem? Não é importante isso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu tenho essa classe base genérica, chamada dicionário, né, que faz sentido existir, dado que vetor e vetor ordenado são dicionários. Então, defino o dicionário e faço tanto o vetor quanto o vetor ordenado estarem herdando aí, né, dessa classe dicionário. Isso aqui deve compilar ainda. Ah, sim, perdão. Não mudei o if lá do... Esse if aqui, né? Aqui. Ok. Isso aqui ainda funciona. E vamos pensar. O que precisa ter na classe dicionário? Né? O que define um dicionário? Olha que interessante, né? A gente combinou que dicionário é qualquer estrutura de dados que insere, remove e busca. Vamos esquecer a questão da remoção, nesse exemplo. A gente podia fazer, mas não tem. Vamos esquecer. Então, vamos pensar que dicionário é o que insere e que busca. Vocês concordam comigo que faz sentido na classe dicionário, que é a classe base, eu ter o método void insere interval? Ter esse método na classe dicionário, eu estou falando assim, todo dicionário tem um jeito de inserir. Né? Você pode, para qualquer dicionário, seja vetor ordenado, seja lista, seja árvore, qualquer coisa, chamar o método insere e isso insere um elemento no dicionário. Beleza? Então faz sentido esse método estar ali. Agora, faz sentido eu dar uma implementação para esse método? Ou seja, colocar código aqui dentro? Interessante, né? Isso não faz sentido. A classe dicionário está falando de um tipo abstrato de dados. Né? É abstrato. Abstrato quer dizer aquela coisa que você define qual é a operação, mas não fala como a operação é feita. O como a operação é feita fica para as derivadas, para as estruturas concretas. E cada uma vai fazer de um jeito diferente. Né? Como que eu vou inserir? O vetor faz de um jeito, o vetor ordenado faz de outro, a árvore faz de outro, a lista faz de outro. Cada uma dessas classes derivadas do dicionário vai fazer de um jeito diferente. Então não faz sentido eu colocar um código ali dentro, até porque colocar um código ali, né, é a gente dizer como que eu insiro num dicionário. Só que na classe dicionário, eu não sei ainda. Eu deixo essa responsabilidade para quem herdar dela.
Faz sentido? Então, olha só, faz sentido o método existir, mas não faz sentido o método ser implementado. Isso aqui é o típico método que a gente chama de método virtual puro. E agora vamos com calma. Vamos tentar explicar o que está acontecendo aqui. Existem várias maneiras da gente classificar os métodos, né? Existem métodos que são só métodos, que é o que a gente viu até agora. E existem alguns métodos que a gente pode dar esse nome especial de método virtual puro. Tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para comentar o seguinte. Existem métodos virtuais, e dentro de métodos virtuais, os virtuais puros. Né? Então pensa como uma cebola. Métodos no geral, aí dentro os virtuais, aí dentro os virtuais puros. Okay? Eu prefiro na disciplina estudar essa parte ao contrário. Vamos primeiro falar o que é o método virtual puro, e lá na frente, daqui a algumas aulas, mais lá na frente, a gente fala dos métodos virtuais que não são puros. Beleza? Então, assim, não se preocupem, por enquanto, o que são métodos virtuais. Vamos primeiro entender o que é o método virtual puro, e aí depois a gente tira a pureza desse método. Tudo bem? Por enquanto, na aula de hoje, vamos fingir que só existe método virtual puro. Não tem virtual não puro. Por enquanto. Ok? Eu acho que faz mais sentido estudar dessa maneira. Fecha parênteses. O que é um método virtual puro? Ou um método abstrato, né? Que alguns também chamam dessa maneira. Ele é um método que ele é definido, mas ele não é implementado. Quando eu defino um método como virtual puro, eu estou falando para o compilador o seguinte. Eu não vou implementar esse método aqui. Mas todas as classes que herdarem de mim são obrigadas a sobrescrever esse método. A implementar esse método. Eu dizer que o método em série é virtual puro na classe dicionário, eu estou falando que todas as classes que herdarem de dicionário precisam obrigatoriamente sobrescrever o método em série. Okay? Quer dizer que se lá pelas tantas eu quiser fazer uma classe árvore, tem que ter nessa classe o método em série. Se ela está herdando de dicionário, claro. Beleza? Para mostrar isso acontecendo para vocês, né, vamos, por exemplo, definir esse método como virtual puro na base. E como eu faço isso? Escrevendo virtual antes, para dizer que é virtual, e igual a zero depois, para dizer que é puro. Né? Então, virtual puro. Okay? E vamos, por exemplo, tirar esse método da classe vetor. Vamos supor que eu defino na base que ele é virtual puro, só que eu não implemento ele, não sobrescrevo ele na derivada. Né? Se a gente for tentar utilizar essa classe vetor, a gente vai ver que a gente não consegue. Olha só, eu não consigo declarar, nesse caso, variável A do tipo abstrato vetor. Por quê? Porque as seguintes funções virtuais são puras. Qual? Em série. Né? Então ele está reclamando assim, ó, a função em série, o método em série do dicionário, ele é virtual puro. Né? Ele sendo virtual puro, e a classe vetor não está sobrescrevendo esse método, então não funciona. Porque métodos virtuais puros precisam ser sobrescritos. Tá? Eu acho que a diferença é o verbo mesmo. Métodos normais podem ou não ser sobrescritos. Métodos virtuais puros têm que ser sobrescritos. Beleza. Okay. Essa é a ideia. A mesma coisa a gente poderia fazer com a busca. Então, o busca interval, só que virtual igual a zero. Ou seja, define o método virtual puro busca na classe dicionário para querendo dizer assim, não vou implementar esse método aqui, e todo mundo que herdar de mim precisa implementar esse método. Tem que sobrescrever. Okay? E num exemplo completinho, o método de remoção também seria virtual puro nesse caso. Beleza? Essa noção de método virtual puro? Ok, nenhuma dúvida, nada, não? Beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, vamos falar de nomenclatura.
uma classe que tem pelo menos um método virtual puro recebe o nome especial de classe abstrata. O professor, só Oi. uma dúvida aqui rapidão. Claro. Vamos supor que vetor ordenado fosse uma classe que herdava de vetor. Ela ia ser obrigada a ter em série busca própria também? Depende. A vetor, ela está herdando de dicionário ainda? Tipo, Sim, dicionário sim. é base de vetor, e vetor é base de vetor ordenado. Sim, isso aí. Beleza, é uma boa pergunta. Se a classe vetor tiver sobrescrito busca em série, né, por herança, a vetor ordenado vai pegar a versão da vetor de busca em série. Aí, por herança, já vai estar sobrescrito e vai funcionar. Só que, se a classe vetor não tiver sobrescrito algum desses métodos, aí a vetor ordenado vai ter que... Assim, a classe vetor vai continuar abstrata, e aí a vetor ordenado vai ter que implementar esses métodos daí. Ok? Beleza? Beleza. Boa pergunta. Okay. E aí, só retomando, né? Se a classe ela tem algum método virtual puro, a gente chama de classe abstrata. No nosso exemplo, a classe dicionário tem pelo menos um método virtual puro, então a gente pode chamar a dicionário de classe abstrata. Além disso, se uma classe tiver todos os seus métodos virtuais puros, ela recebe o nome de interface. É o caso também da dicionário. Todos os métodos da dicionário são virtuais puros. Então, o dicionário também seria uma interface nesse caso. Então, se tiver pelo menos um virtual puro, é abstrato. Se todos forem virtual puro, interface. Beleza. No caso do dicionário, ela é as duas coisas. Né? Toda interface é abstrata, nem toda abstrata é interface. E por fim, um último parênteses, só para comentar, que vai na mesma linha de que tem que sobrescrever, né? Galera, eu nunca consigo declarar um objeto de uma classe abstrata. Tenham isso em mente. Se a classe é abstrata, existem métodos dentro dessa classe que não estão implementados. E é a obrigação de quem herdar dessa classe que implemente. Se não está implementado, eu não consigo usar objetos dessa classe. Tá? O que eu quero dizer na prática é o seguinte. Sendo o dicionário uma classe abstrata, eu não posso, em nenhum lugar do código, tentar declarar um dicionário. Tentar criar um objeto da classe dicionário, esqueça. Okay? Ele vai reclamar. Eu não posso declarar uma variável D de um tipo abstrato. E aí, de novo, né? Por que ele é abstrato? Porque essas funções são virtuais puras. Né? Faz sentido. Se a classe é abstrata, ela tem métodos não implementados. Né? Então, o compilador ele não ia conseguir fazer isso aqui, por exemplo. Né? Chamar o método em série da classe dicionário, porque esse método não tem implementação. Então, por via de regra, né, é só lembrar que classes abstratas não podem nunca ser instancializadas, que a gente chama. A gente não pode declarar, não pode criar objetos de classe abstrata. Beleza? Classe abstrata é um conceito bem interessante. Ela serve bem mais para modelagem do programa do que para fazer o programa funcionar, digamos assim. Está muito mais ligado a um conceito filosófico do paradigma de orientação a objetos do que, de fato, o negócio na prática. Né? Se a gente for parar para pensar, se eu combinar com o meu colega que está trabalhando no mesmo projeto, né, desenvolvendo o mesmo sistema, vamos combinar que quando a gente fizer uma classe que seja dicionário, tem que inserir e buscar, beleza? Beleza. Entende? Aí na hora de programar, a gente só lembra, não, tem que inserir e buscar porque é um dicionário e eu combinei isso com o meu colega. Né? Colocar uma classe abstrata é uma maneira muito boa, inclusive, de forçar isso, sabe? Se o teu colega esquecer disso, né, o compilador vai lembrar, sabe? É um jeito de falar, precisa, sim, sobrescrever esses métodos daí. Classe abstrata é bom para modelagem. Beleza. Ok. Beleza. Se tiver tudo certo, eu ainda preciso falar do diagramão ML e mostrar o exercício, mas em questão de código, era isso que eu tinha para mostrar para vocês.
Tudo bem até aqui ou ficou alguma dúvida? Professor, né, eu só fiquei com uma dúvida não relacionada ao polimorfismo nem nada, só fiquei em relação à busca binária. Será que depois de você explicar o exercício você pode explicar? É porque eu não tive AD ainda, eu sou de eletrônica. Ok. É que eu só fiquei um pouquinho meio perdido ali na hora do código. Tá. Assim, isso aqui foi mais um crossover, né, que eu quis fazer com a outra matéria lá, para a gente se situar um pouco, né. É mais importante para a gente, aqui em PO, apenas lembrar que são 2 algoritmos diferentes, beleza? Mas só para comentar rapidamente, então, o que é isso, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Imagina que eu tenho um vetor ordenado, 2, 5, 10, 16, 20, 30, 42, 50, 89, né? Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? A ideia é o seguinte, eu vou tomar, imagina que eu estou procurando, sei lá, o número 7, né, para saber se está aqui ou não, nesse vetor daqui. Isso aqui são os índices do vetor, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. A ideia é a seguinte, ao invés de eu fazer um for percorrendo todos os elementos um a um, eu vou direto para o meio do vetor, né, que nesse caso seria essa posição 4, vou no meio do vetor aqui, e vou me perguntar assim, né? Primeiro, o valor que eu estou procurando está no meio, né? 7 igual a 20? Não. Só que olha só, como o vetor está ordenado, né, eu sei que os números estão em ordem, e o número que eu estou procurando é menor do que 20, eu sei que, se o 7 estiver no vetor, ele está à esquerda de 20 e não à direita. Certo? Eu posso refinar a minha busca para cá só. Eu literalmente ignoro todo esse resto daqui, né, e eu continuo a busca só aqui. Ok? Aí repito a mesma ideia. Vai no meio disso. Aqui vai ter um empate entre 5 e 10, né? Vamos supor que a gente cai no 5. Compara se o 7 é igual a 5. Não é. 7 é maior do que 5. Então fica só com a segunda parte, né, que é a parte da direita. Eu refino a minha busca para cá. Aqui. Agora eu só estou com isso. Continua a ideia. Vai para o meio do intervalo, verifica se o 7 está lá. Imagina que o meio é 10, né? Quebrando aí um desempate. 7 é menor do que 10. Eu iria para a parte da esquerda, só que não tem mais ninguém na parte da esquerda. Nesse caso, minha busca acabou e o número não está lá. Beleza? Essa é a ideia. Então, o A é onde começa esse intervalo, o B é onde termina. Enquanto o intervalo existe, vai no meio do intervalo. Se eu achei, beleza. Se não, eu mudo ou o intervalo para a esquerda ou o intervalo para a direita, de acordo com se o número é menor ou maior do que quem está no meio. Ok? Esse algoritmo é muito legal e muito eficiente. Nossa, o melhor algoritmo que existe em busca binária. Muito bom. É muito bom. Okay. Pessoal, mais alguma coisa? Mais algum detalhe? Não? Beleza. Então agora vamos ver como é que a gente representa no diagrama UML a questão de classe abstrata e método virtual puro. Eu vou apresentar o desenho que vocês têm no Moodle. Eu literalmente estou com o Moodle aberto, inclusive. Beleza? Esse é o desenho que vocês têm lá, né? E assim, galera, tem 2 formas no diagrama UML de eu indicar que determinado método é virtual puro e que determinada classe é abstrata, né? A maneira mais comum, que é essa maneira da esquerda daqui, que eu não estou conseguindo dar zoom. Vocês estão conseguindo enxergar o desenho? Sim. Vocês conseguem perceber que aqui o insere e busca está em itálico? Sim. Colocar um método em itálico no diagrama UML indica que esse método é virtual puro, né? Método abstrato. Então, aquele insere, aquele busca, estando em itálico, eu estou querendo dizer, isso aqui é abstrato. Não vou implementar nessa classe, e quem herdar de mim que implemente. Beleza? Além disso, o nome da classe também fica em itálico, né? O nome da classe em itálico indica que a classe é abstrata.
E vamos lembrar, a classe é abstrata se tiver pelo menos um método virtual puro. Nesse caso, tem, então dicionário é abstrato e é por isso que ele está em itálico. Então assim, é bem tranquilo. Itálico quer dizer abstrato. Beleza? O outro jeito da gente fazer isso, que é o jeito da direita, é o seguinte, né? Quando a gente está fazendo o diagrama de classe com software de desenho de diagrama de classe, tipo Asta, né? Ok, a gente coloca em itálico. Mas, por exemplo, se a gente estivesse fazendo o diagrama na mão, né? Aí depende da caligrafia de cada um, mas às vezes é difícil a gente indicar que determinada coisa está em itálico ou não. Né? Você colocar um ângulo de 45 graus ali nas suas letras enquanto você escreve. Nem sempre é fácil. Então, se você não quiser fazer isso em itálico, você pode usar os estereótipos. Os estereótipos são tipo comentários que você coloca na sua classe. Né? Por exemplo, se do lado do nome do meu método eu colocar menor, menor, abstract, maior, maior, eu estou colocando o estereótipo nesse método e o estereótipo é abstract. É tipo um comentário, tipo colocar um barra asterisco, abstrato, asterisco, barra, só que ao invés de barra asterisco é menor, menor, maior, maior. Beleza? Tanto no método quanto na classe. Né? Se eu colocar em cima do nome da classe a mesma coisa, menor, menor, abstract, maior, maior, estou querendo dizer que é abstrato. E ali pode ser qualquer palavra que indica abstract, interface, abstrato, virtual puro, enfim, como se fosse um comentário mesmo. Beleza? Beleza. No Asta é bem fácil de usar, né? Ele tem um checkbox lá que você só clica, isso aqui é abstrato, ele já deixa em itálico. Todo mundo já instalou o Asta, conseguiu rodar, inclusive, by the way? Sim? Não consegui rodar. Não? Deu um pau aqui no meu Ubuntu quando eu tentei instalar. Isso é uma merda. Cara, quem me conhece sabe que eu odeio Windows, eu sou muito Team Linux, né? Essas coisas. Mas aqui eu tenho que dar o braço a torcer. O Asta no Windows funciona melhor. Né? Sempre que eu preciso usar o Asta para fazer qualquer coisa, eu tenho que botar no Windows para usar, porque no Linux ele usa o Java, aí tem que instalar a versão certa do Java lá, e aí dá incompatibilidade com a versão que já vem. Puta, é um saco. Dá para usar o StarUML? Sim, você pode usar qualquer software alternativo, né? O que eu uso no Linux era o... Tenho também um... Tem um que eu tipo, alguém recomendou para mim, daí, tipo... Você lembra o nome? Coca-Link, que é, tipo, online. Coca 20, não conheço. Mas eu lembrei agora, o que eu usava era o Umbrella. Umbrella, ele funciona bem no Linux também. Mas pode usar, qualquer um que dê para desenhar esse tipo de coisa, não tem problema. Okay. Tudo bem. Beleza. Isso fecha a nossa aulinha de hoje. E aí, como hoje é sexta-feira, vamos deixar um exercício aí para vocês fazerem no fim de semana, até terça-feira. Aquela ideia da CCH, né, que a gente tem um exercício toda semana. O próximo exercício já está no Moodle. Era na mesma janela que eu estava antes, eu não sei porque eu parei de apresentar, porque era só mudar aqui, né, a janela. É só para repassar para vocês. Eu vou pedir um programa em C++ que implementa esse sisteminha, né, o sisteminha representado por esse diagrama. Então vamos lá, o teu programinha tem que ter 4 classes. Classe figura, classe retângulo, classe círculo, classe quadrado. A classe figura é base de retângulo e círculo, e retângulo é base de quadrado. Né? Isso é bem interessante ali. Né? A classe retângulo ela é derivada de figura e base de quadrado, né? Ao mesmo tempo. Pai de um, filha da outra. Bem legal. A classe figura ela tem esse método calquiária, está em itálico, então esse método tem que ser virtual puro, querendo dizer que todas as classes que herdarem de figura têm que ter o método calcular área. Né? Cada classe pode ter o seu, mas tem que ter. Okay? Por ser um método virtual puro, a classe figura em si é abstrata, então figura também está em itálico. Aí a classe retângulo, 2 atributos, tamanho do lado A, tamanho do lado B.
os dois atributos protegidos, né, por causa da hashtag ali. Um construtor que recebe A e B, né, 2 valores dos lados do retângulo. E o tal método calc-área que tem que ter sobrescrito. O quadrado, ele herda de retângulo e tem o construtor que recebe o lado do quadrado. E só. Beleza? Olha que interessante isso, né? Isso é muito legal. DPO, né? A maneira com que a gente calcula a área de um quadrado, se você for parar para pensar, é igual à maneira que a gente calcula a área de um retângulo, porque se a gente for parar para pensar, todo quadrado é um retângulo. Né? Essa herança faz muito sentido. Né? Quadrados são retângulos especiais, mas são retângulos. Né? Então, se a classe retângulo já está sobreescrevendo o calc-área, né, eu não preciso sobrescrever no quadrado. Basta eu dar um jeito no construtor do quadrado que o lado A e o lado B fiquem iguais ao lado que ele recebe como parâmetro. Tudo bem? E além disso, aquela classe círculo ali, que tem o atributo raio, né, privado, e um construtor que recebe esse raio, e o tal do calc-área também. Beleza? Como as observações, né, figura é abstrato, calc-área é virtual puro. Todos os parâmetros de todos os construtores são obrigatórios. E implementa as classes, como definido no diagrama, fielmente. Esse fielmente quer dizer que, por favor, não façam setters, não façam getters nesse caso, não coloca método, assim, não faz nada que esteja diferente do diagrama. Beleza? Eu quero forçar vocês a fazer o programa funcionar da maneira como está no diagrama, porque acho que é uma maneira que pega bem aí o paradigma. Beleza? E aí, olha só, eu te dou a função main, de exemplo, né? Como exemplo, se a função main for essa, né, declarar um retângulo de lado 2, 3, um quadrado de lado 7, um círculo de raio 2, e peço a área de cada um deles, né, isso tem que imprimir 6, 49, 12, 5, 6, 64. Aqui uma observação. Nesse exercício, né, eu só vou corrigir as classes, eu não vou corrigir a sua main. Tá? Eu nem vou olhar para ela. Por isso, se você quiser, você pode literalmente copiar e colar essa main que está no enunciado e colocar no teu programa para testar. Tá? Se você fizer isso, até me facilita a correção, na verdade, beleza? Claro, você pode mudar ela para testar outras coisas, mas assim, não tem problema nenhum. Ctrl+C, Ctrl+V, na cara dura mesmo, beleza? O que importa para mim são as classes que vão estar em cima dessa main aí. Ok? Beleza? É isso. Uma última dica, né? Você vai precisar do valor de π para calcular o raio de um círculo. Você inclui a CMF, que é a math.h. Você pode usar a m_p, é o valor de π. Beleza? Exercício vale nota individual. Por favor, me entreguem até terça-feira, 23h59, o arquivo CPP. Mesmo esquema dos exercícios anteriores. Pessoal, alguma dúvida no exercício? Não? Beleza, se não tiver nenhuma dúvida, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem colocar lá no canal de texto do Discord ou me procurar no P-Aluno também, fico à disposição para ajudar vocês. A gente se vê de novo na quinta-feira que vem, falando sobre sobrecarga, que é o outro método de polimorfismo aí, beleza? Valeu, senhor. Então, boa Beleza. tarde. Valeu, pessoal. Até mais. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, professor. Igualmente. Valeu. Valeu.